Muitas das vezes, quando vem à tona o assunto Karl Marx, o marxismo, é remetido ao fato do comunismo, aquela pessoa ali ela é comunista, é socialista, mas enfim, é muito interessante nós determos a noção da também importância do pensamento do filósofo Marx e também de Friedrich Engels em torno desse assunto aí que faz parte da história e da historiografia de muitos escritores do século XIX. Pois bem, Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels, viveram no século XIX, na segunda metade ali do século XIX. E uma das maneiras de abordar um pensamento que Karl Marx citou, uma referência, é sobre que os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Ou seja, o que Marx quis dizer com essa citação? Que nós somos, digamos, a nossa vivência hoje é sempre uma constância daquilo que ocorreu no passado. É o desenvolvimento do que se viveu no passado. Ou seja, o nosso pesadelo, que é o cérebro dos vivos, é na tradição referente à própria história das pessoas que já morreram. Então, a partir dessa lógica, Karl Marx ele desenvolve as suas teorias do materialismo dialógico com base no período em que ele viveu ali no século XIX, pleno período ali do capitalismo desenfreado, aquele capitalismo cruel do século XIX ali no mundo burguês. E Karl Marx, o que acontece? Ele se debulhou em estudos desde a antiguidade aí da raça humana para entender como se dava o processo ali de choque entre as classes sociais. Ou seja, Karl Marx ele fez pesquisas desde a antiguidade, passando pela pré-história, onde o homem vivia no sistema comunal ali para a sua sobrevivência, adquirindo frutos, carne, enfim, para a sobrevivência. Então, nesse período, nós temos o comunismo pré-histórico, digamos, de comunidade, onde o homem vivia através da caça, também da pesca, da coleta, para a sua sobrevivência. E vai se evoluindo, e Karl Marx ele também chega no período aí do Egito, o período teocrático, onde o faraó é considerado um deus. Então aí nós temos outro tipo de convívio de classe, onde todas as pessoas, a construção de pirâmides, da sociedade ali, tudo em volta do teocrático, do faraó que tinha o poder como um deus naquela sociedade. Passam-se os anos, vai se evoluindo os relacionamentos humanos do lado econômico e social. E o que acontece? Durante a Grécia, durante o Império Romano, Karl Marx ele mostrou o sistema escravista que ocorria através do sistema de escravista dos senhores, e isso moldava a característica daquela sociedade ali, do período helenístico, do período romano. Aí, a partir da queda do Império Romano, ali por volta do século V até 1500, que dura 1000 anos, o período aí do medievo, o que ocorre? Ocorre as relações entre servos e senhores. Então, Karl Marx caracteriza como esse período o período de relações feudais entre o seu servo e o seu senhor. E com o fim da Idade Média, que foi desencadeando aos poucos, aí a partir de meados do final do século XV até ali o período da Revolução Francesa, século XVIII, que vai se encaminhando definitivamente o fim da Idade Média, do período ali das características camponesas e tudo mais, e a partir de 1500 começa-se a caracterizar o desenvolvimento aí do mundo capitalista, que, enfim, está completo o seu ciclo aí por volta do século XVIII e século XIX através do processo da Revolução Industrial. E nesse período já, Karl Marx ele caracteriza um novo processo, o processo da burguesia e o processo do proletariado. O processo das pessoas, dos homens que detêm a posse dos bens
que são os detentores da matéria-prima, da fonte de energia, e as pessoas, os proletariados, que detêm apenas a mão de obra ali para oferecer nesse novo processo aí de, como que eu posso dizer para vocês, de materialismo da sociedade. Portanto, o Karl Marx ele se fundamentou em vários estudos desde a antiguidade até o período em que ele viveu para caracterizar que o que constitui a sociedade seria sempre esse choque de classes, sempre a classe dominante e a classe submissa, aquela que detém a mão de obra no processo aí do trabalho. E vale contar também que Karl Marx ele foi o principal articulador aí de teorias que viriam futuramente a inspirar revoluções no século XX, como a Revolução Russa de 1917, Revolução Comunista Chinesa em 1949. Essas teorias de Karl Marx, referente à luta de classe, que veio então futuramente aí no século XX a desencadear o processo de, enfim, de os trabalhadores entrarem em conflito com os detentores aí da matéria-prima, a burguesia. E durante também a formação acadêmica de Karl Marx, ele sofreu muitas influências de outros teóricos, como Hegel e também como Feuerbach. Então, quando nós citamos Karl Marx, enfim, o seu pensamento, é muito importante nós termos a ciência do período em que ele vivenciou e do que ele queria transmitir às pessoas. Então, nesse período aí do século XIX, que Karl Marx viveu e caracterizou aí como o período do materialismo, das relações aí entre patrão e empregado, nesse processo do capitalismo, Karl Marx ele frequentou as cidades aí industriais da Inglaterra, da França, e ele viu aquele cenário sombrio ali que emergia nas vilas ali da onde moravam a classe proletária naquele período. Becos insalubres, os trabalhadores sem assistência médica, mulheres, crianças e homens trabalhando por volta de 16 a 18 horas por dia, sem um apoio ali documental por parte da sociedade civil. Então Marx ele viu naquilo que possivelmente desencadearia futuramente, ou não tão longe, o processo aí de conflito entre a classe trabalhadora e os patrões. Então, esse foi um dos pensamentos de Karl Marx. E, no entanto, uma das suas principais obras que Karl Marx lançou foi a Ideologia Alemã, escrita por Marx e Friedrich Engels, entre 1845 e 1846. E nessa obra, a Ideologia Alemã, que tem essas características que eu citei para vocês, o processo evolutivo das classes que existiram, não no conceito de classes, mas as relações entre o trabalhador e aqueles que detinham ali o meio de produção. Então, a questão do materialismo dialético, referente por Karl Marx, é que todas as relações são calcadas no lado material. Eu produzo o meio, porém, muitas vezes eu não tenho também um acesso a esse meio. Nós somos aquilo que produzimos. Então, essa é a questão do materialismo dialético proposto por Marx. Enfim, e nessas obras também aparecem as categorias que marcam o materialismo dialético, como modo de produção, trabalho, as forças produtivas, a alienação e consciência, entre outras. Por exemplo, eu vou citar para vocês, não cometendo um anacronismo, mas o que hoje aliena o povo? Podemos citar televisão, futebol, o carnaval, tudo isso é o sistema de alienação. Karl Marx também citou a alienação nesse período aí, como característico também do processo do materialismo histórico, através dessa teoria de Marx. Então, para ele também a criação de uma consciência no homem seria muito importante. E o que ocorre? Marx ele desenvolveu então suas ideias por forma de panfletos, também em manifestos em tom de panfletos, artigos para jornais, e na época ele foi muito debatido com relação a esse seu pensamento. E o que ocorre? Muitas das vezes nós podemos pensar em Karl Marx e pensar apenas no comunismo, mas assim, existe uma diferença do socialismo para o comunismo. O que Marx previa seria que nessa relação
que com o tempo seria explosiva dessa jornada longa de trabalho, das forças, da forma de produção, a alienação aí do funcionário, com o tempo seria um choque entre a classe trabalhadora e as detentoras aí do poder, as detentoras do modo de produção. E com isso o que ocorreria? Ocorreria a transformação dessa sociedade capitalista em uma sociedade socialista. Então, nesse processo de socialista, imaginava-se uma sociedade ideal, sociedade socialista, do social. E após o processo de socialista, do processo da sociedade socialista, onde a classe social e trabalhadora entraria com mais poder do que anteriormente na sociedade capitalista, seguiria rumo à sociedade perfeita. O que seria a sociedade perfeita? Seria a sociedade comunista. Então, esse processo se daria nessas sociedades extremamente aí com um capitalismo totalmente radical aí nesse período, aquele capitalismo que explorava o trabalhador, conforme nós tínhamos na Inglaterra aí, na França, durante o processo da Revolução Francesa. E, pois bem, nós imaginamos, nesse caso, da sociedade, do processo da transformação de uma região, de um país capitalista em socialista, que, óbvio, seria aonde o processo de industrialização estaria muito mais recorrente, muito mais desenvolvido. Mas, na história aí, nós vemos que não foi o ocorrido. França, Inglaterra, nós não tivemos essa migração, essa revolução transformando o país em socialista e muito menos comunista. O que ocorreu em 1917 foi a maior expressão desse pensamento de Marx, que foi a Revolução Russa em 1917. Porém, a Rússia nesse período não era um país aí capitalista, um país desenvolvido. A Rússia, pelo contrário, era uma nação totalmente agrária ainda. E nós tivemos na Rússia esse processo aí do socialismo. Então, muitas vezes, nós não tivemos, enfim, na história, um país industrializado que tenha se tornado socialista e muito menos nós não tivemos, vocês podem verificar em livros didáticos, em livros acadêmicos, que quando ocorreu a queda do Muro de Berlim em 89, o que ocorre? Foi-se declarado o fim do regime socialista, mas não comunista. Nós não tivemos na história nenhum país com regime comunista, o da sociedade perfeita, do comum a todos. E ocorreram outras revoluções, como em Cuba, mas em Cuba a ideologia não era Cuba se tornar um país socialista ou comunista. Ali Fidel Castro ele tentou, junto com Che Guevara e outros revolucionários, derrubar o ditador ali de Cuba. Mas, enfim, com algumas ideologias, a Rússia acabou se tornando um país aí socialista, mas, enfim, não aquele socialismo utópico, aquele socialismo científico aí, como descrito por Marx, por Engels, aí nesse período. Portanto, é característico também, quando se fala em professor de história, em pessoas que estudam esse ramo da educação, ser taxado de comunista, de socialista. Mas é muito importante nós entendermos o processo que Karl Marx criou, as suas teorias, esse grande filósofo aí do século XIX. Porque o marxismo, ele também ajudou no quê? A melhorar o capitalismo. Pensamos, naquela época, 19, 18 horas de trabalho, sem assistência, sem condições mínimas nas vilas industriárias aí do século XIX, na Inglaterra, na França. Enfim, com essas ideias de Marx, nós tivemos origens de grandes grupos, enfim, de apoio à classe trabalhadora, como o surgimento do quê? O surgimento aí dos sindicatos, que começou a reivindicar os direitos aos trabalhadores. Com o marxismo, enfim, com as ideias marxistas, nós tivemos grandes conquistas aí pela classe trabalhadora nesse mundo em que o capitalismo, enfim, ele dava as regras de convivência, as regras de moradia, enfim, do trabalho aí no dia a dia. Portanto, uma característica aí também desse processo evolutivo do pensamento de Marx foi que, a partir aí do século XVI, do humanismo, do fim da Idade Média, ali por volta de 1500,
começou-se, enfim, a ter o processo do surgimento aí do mundo capitalismo, através do cercamento ali na Inglaterra, onde os servos tiveram que abandonar as suas terras para criação de ovelha, de lã, que foi o principal fator desencadeador aí da primeira revolução industrial na Inglaterra. Então, essa mão de obra, esses camponeses que saíram aí do campo nesse período dos cercamentos aí na Inglaterra, por volta de 1600, aí pelo andar dos anos de 1600, foram para as cidades. E nas cidades, essas pessoas, esses camponeses, ficaram desempregados e foram considerados força reserva de trabalho. E é assim que funcionou nessa época, então, o capitalismo. A partir do momento funcionou e talvez funcione até hoje. A partir do momento que se tenha muita mão de obra reserva, o dono de uma empresa ele poderia o quê? Poderia dar um salário que considerava bom para ele, mas ruim para o trabalhador, digamos um salário mínimo. O trabalhador vai na entrevista, não quer trabalhar por um salário mínimo, mas tem muitos outros que querem. Essa é a força reserva, que é uma das características aí citadas por Karl Marx. Enfim, então Karl Marx ele foi muito importante para esse pensamento mais crítico aí nesse período de senhores e servos, burgueses e proletários, cada contexto produtivo gerava uma nova configuração social nesse processo aí dialético de Karl Marx. E sempre que esse embate aí evoca ao mesmo tempo a falência do modo de produção anterior, sempre adivinha um novo, que foi o caso de senhores com servos no período feudal, em seguida veio do proletário com os burgueses, tudo isso sempre gerando novas formas de relações e, enfim, mudando-se nesse caso as características das instituições. Porque cada vez que muda as formas de produção, se muda as características das instituições. Porque o conjunto de condições de produção, segundo Marx, gera o quê? Gera as ideias de instituições de estrutura. Quais são as estruturas? As estruturas, as infraestruturas são as formas de trabalho, a mão de obra, a energia, a matéria-prima que o patrão tem para o proletário exercer a sua mão de obra ali e conquistar o seu salário. E essas condições definem os preceitos que geram a superestrutura. O que são a superestrutura nesse meio de novas relações? São o poder, a cultura, a política. Então, esse ramo gera a superestrutura, que vem através da infraestrutura gerada por essas relações entre a burguesia e o proletariado. Isso também foi uma característica interessante citada por Karl Marx. Então, o que acontece? Karl Marx, então, nessas relações, ele evidenciou que surgiria um conflito, e esse conflito do proletariado levaria a um contínuo processo histórico onde as classes se uniriam fazendo uma revolução proletária. Essa revolução proletária daria fim à sociedade de classe. Dando fim à sociedade de classe, nós então adentraríamos na sociedade socialista. Então, da crise do capitalismo a um novo modo de produção, o modo de produção comunista. Então, as ideias de Karl Marx ainda são muito contemporâneas, são alvos de muitos estudos, mas nós não podemos olhar todo o processo histórico apenas na visão marxista, porque a visão de Karl Marx é apenas aí nessa luta de classe através do poder econômico, através da relação entre patrão e empregado. Então, se nós fecharmos o nosso pensamento apenas nas teorias do filósofo Karl Marx, de Engels, nós estaríamos fechados a outras possibilidades. Quais possibilidades? Vamos falar aí dos atentados terroristas que nós temos acompanhados aí frequentemente na mídia. Esses atentados são, muitas das vezes, na maioria das vezes, condições culturais. Esse ramo cultural já não é característico do pensamento filosófico de Karl Marx. Portanto, nós temos que estar abertos a outros tipos de teoria. A história cultural, a história vista de baixo, a microhistória e, enfim, também agregando com o pensamento aí de Karl Marx. Então, o pensamento marxista influenciou muito aí
outros historiadores do século XX, como a nova esquerda inglesa, que se afastou um pouco daquele ramo fechado de Marx, da luta de classe, e começou também a valorizar o lado cultural, a história vista a partir das pessoas que não faziam parte dessa estrutura, dessa superestrutura, a história das sociedades. Então, tivemos no século XX aí o surgimento da nova esquerda inglesa, com Edward Thompson, tivemos também Hobsbawm, que são grandes escritores e historiadores aí, aclamados aí do século XX. Então, meus amigos, é super interessante nós olharmos por esse lado histórico aí, o processo que desencadeou Marx a escrever, então, essas suas teorias, o Manifesto Comunista o Capital, que é a sua principal obra. Inclusive, aconselho vocês a estarem lendo, buscando mais informações, que vão agregar valores, vão trazer mais entendimento aí sobre o capitalismo, sobre o surgimento de benefícios aos trabalhadores, porque por mais que as ideias de Marx tenham sido utilizadas por outras nações, outros grupos como sendo radicais, algumas coisas são influenciadas por mentalidades particulares. Não que Karl Marx desejava isso ou aquilo, ele deixou as suas teorias, porém a maneira que elas foram abordadas e utilizadas, aí já são outros 500. E enfim, o socialismo que nós tivemos aí na URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí até perpassando pela Guerra Fria, até a queda do Muro de Berlim, são características também comuns a determinadas regiões ali desse vasto território que tivemos a união aí de vários países se tornando, enfim, entre aspas, comunistas, que nunca chegaram a esse termo, porque uma sociedade comunista, comunal, não existe o empregado, o patrão, algo que é característico de todas as sociedades. Até a própria China, por exemplo, China, muitas vezes fala China é comunista, Cuba comunista, de maneira alguma, são sociedades assim socialistas, mas muito mais voltadas para o capitalismo. Nós não tivemos efetivamente, então, repetindo, um país, uma nação comunista. Esse processo nunca chegou a ocorrer. Tivemos o socialismo, enfim, mas não demonstrou, como desejava Marx, a eficiência aí no seu campo de ensino filosófico aí e teórico. Espero ter deixado claro para vocês, então, o que queria passar Marx, as condições que ele vivia no período do século XIX. Então, tudo baseado no século XIX com sua vivência e os seus estudos aí com relação às lutas de classe que sempre operaram-se desde a antiguidade no modo de vida aí das sociedades humanas. Se você tiver alguma dúvida, algum raciocínio, comenta aí no link do vídeo que nós poderemos abrir uns debates, uns bate-papos aí interessantes para acrescentar então mais conhecimento, mais informação aí no dia a dia. Nos vemos em uma próxima videoaula sobre outros temas. Agradeço a todos aí pela atenção e muito obrigado a todos. Então não esqueça, se tiver alguma dúvida, curiosidade, sugestões, mande para mim aqui na página História Total, que eu terei muita satisfação em estar abordando novos temas aí do interesse geral dos nossos seguidores. Muito obrigado a todos, nos vemos aí numa próxima videoaula. Tchau, tchau.